Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal Literatura e Viagens. E hoje a viagem será com e sobre Agostinho Neto e a sua busca pela identidade cultural angolana. Este livro que eu tenho em mãos e que muitos de vocês terão, traz-nos reunida a sua obra poética em 3 livros: Sagrada Esperança, Renúncia Impossível e Amanhecer. O contexto da criação poética de Agostinho Neto é da alienação identitária, cultural, econômica e política, ou seja, o da colonização imposta pelo expansionista português. Daí a necessidade de um despertar para reivindicar os seus direitos e libertar, num primeiro plano, as mentes alienadas e escravizadas e, num segundo plano, uma busca de uma identidade destruída pelos ideais da colonização, culminando desta feita com a libertação do povo angolano e o alcance da tão sonhada e desejada independência. Esta obra poética de Agostinho Neto traz-nos uma temática que gira em torno daquilo que foi o sistema colonial português vigente na época, onde as atrocidades de toda sorte foram sendo acometidas ao povo angolano na medida em que estava privado de um bem universal, a sua liberdade, tanto cultural, social, econômica e política. O povo estava refém à barbárie do seu opressor e era preciso libertar-se. Desta necessidade, Agostinho Neto e os seus contemporâneos da época acharam na poesia, na literatura, na criação artística um caminho para expressar a sua insatisfação, para expressar a sua vontade de libertação. Nesta senda, os intelectuais angolanos usam a poesia, a literatura, a criação artística para reivindicar os seus direitos, mostrando a sua insatisfação. E vou citar aqui alguns versos da obra de Agostinho Neto. Impaciento-me nesta mornez histórica das esperas e de lentidão, quando apressadamente são assassinados os justos, quando as cadeias abarrotam de jovens, espremidos até a morte contra o muro da violência. Numa abordagem realística, podemos afirmar que a poética netiana reflete essa insatisfação do povo angolano que emergiu do lamaçal para reivindicar aquilo que representavam os seus direitos inalienáveis, imutáveis, consagrados na Carta Universal dos Direitos Humanos. Ela representa um postulado do pensar e do agir do povo angolano diante dos factos e da necessidade da busca e da implantação da afirmação identitária representativa das culturas de Angola. Cito mais aqui alguns versos do poema Havemos de Voltar. A frescura da mulemba, as nossas tradições, aos ritmos e às fogueiras, havemos de voltar. O realismo que atravessa a obra de Neto é evidente na medida em que retrata com clareza e de forma episódica o sofrimento do povo angolano, pois nela encontramos a exploração, a repreensão e, mais marcadamente, a alienação, quer política, social e cultural, numa tentativa de aniquilamento total das culturas angolanas. Mas, apesar da submissão,
forçada, do infortúnio, da miséria e da barbárie, o poeta transmite uma mensagem de amor, solidariedade e de esperança, buscando consciencializar e exortar as massas para a luta que se impunha, a luta para a libertação de Angola. E cito mais alguns versos do poeta. Para esquecer a nudez e a fome dos filhos, e sinta contigo a vergonha de não ter pão para lhes dar, para que juntos vamos cavar a terra e fazê-la produzir. Fim de citação. A escrita netiana é de tal modo importante que representa fundamentalmente em Sagrada Esperança o poema épico da angolanidade, como afirma Pires Laranjeira. E cito: Sagrada Esperança constitui como que o texto épico da angolanidade. Podemos compará-lo, no caso angolano, com as devidas distâncias temporais, espaciais e culturais ao caso português de Os Lusíadas. Nele se encontram temas da alienação social, cultural e política, da exploração econômica, da repressão policial e política, da miséria e do analfabetismo, da prostituição e do alcoolismo, do trabalho e da solidariedade, do amor e da esperança, do exílio e da nostalgia, da revolta, prometeísmo e revolução. Sagrada Esperança pode ser lido como um fresco ou uma saga exortativa do povo angolano à conquista da sua identidade e independência. Fim de citação. Com efeito, era necessário reconstruir a identidade angolana para a sua afirmação total, pois ela abarca uma série de reclamações inerentes a cada povo, como afirma Al. Com frequência, a identidade envolve reivindicações essencialistas sobre quem pertence e quem não pertence a um determinado grupo identitário, nas quais a identidade é vista como fixa e imutável. Fim de citação. Como se pode ler nos seguintes versos? Ansiedade. Nos batuques saudosos dos quiocos contratados, formando lá do acampamento o fundo de todo ruído, no homem que consulta o quimbanda para conservar o emprego, na mulher que pede drogas ao feiticeiro para conservar o marido, na mãe que pergunta ao adivinho se a filhinha se salvará da pneumonia, na cubata de velhas latas esburacadas. Fim de citação. O regime colonial português chegou a cometer os autóctones a todo tipo de crueldade, podendo ser colocada na ordem da perversidade e da malignidade. Foi um sistema que usurpou tudo angolano, a sua cultura, a sua identidade, a sua autoridade, tornando-o refém ao sistema e ao mesmo aos seus devaneios, obrigando-os a aderir às suas vontades num processo que se denominou assimilação, deturpando as suas tradições e culturas. De acordo com Netava, videoblog Moloeto, e cito, é um projeto que foi implementado propositadamente pelo sistema colonial, nesse caso, o sistema colonial português, que quis reduzir, se não aniquilar as culturas africanas. E esse projeto teve altos níveis de êxitos, se assim posso dizer, êxitos com certeza muito maiores e firmes, muito mais fortes em relação
com aquilo que os outros colonizadores conseguiram fazer. A colonização portuguesa chegou mesmo a destruir, de maneira muito mais visível, parte essencial daquilo que são as culturas africanas tradicionais. Fim de citação. Essa poesia de Agostinho Neto pode ser considerada uma poesia de combate, uma poesia engagée, como denominaram os franceses. Ela é de uma índole acusatória, inflamada e violenta em alguns versos. Ela visava o colonialista. E podemos atestar isso nesses versos que eu vos vou citar aqui. Nunca mataram pretos a golpes de cavalo marinho para lhes possuírem as mulheres. Nunca extorquiram propriedades a pretos. Não tendes. Nunca tivestes filhos com sangue negro ou racistas de desbragada lubricidade. Fim de citação. Aqui apelava-se à consciencialização do povo, no sentido de assumirem a identidade e cultura angolanas, onde o poeta assume uma consciência política e evidencia um dom profético. Nesses versos, sou aquele por quem se espera. Aqui ele mostra esse instinto heróico e instava o povo, né? E ele colocava-se na linha de combate, na linha da frente, nesta luta que nós todos sabemos viriam a triunfar com a libertação do povo. Nesta mesma senda, Netava afirma: essa consciência política já não podia aceitar a submissão imposta por outro povo que invade, que pisa e procura aniquilar o indivíduo, começando pelo cultural, continuando pelo político e acabando pelo econômico. É nesse sentido que Agostinho Neto escreveu Sagrada Esperança. A palavra em si já lá está, esperança e a renúncia impossível, texto que não podia, assim como era forte, denunciador, ser publicado naquela época da dominação política e colonial. Ele mostrou essa convicção, esse ideal de libertação de um povo para que retornasse às suas raízes identitárias e continuasse triunfante no caminho para a libertação nacional e a independência. É isso que foi feito em colaboração com outras forças, outros lutadores, outros heróis, muitos dos quais tombaram e até foram mesmo esquecidos. Fim de citação. Então, a obra de Agostinho Neto vai nos mostrando as atrocidades que os nossos antepassados viveram naquela época e também os caminhos que eles foram tomando para chegar à libertação. Primeiro foram mostrando uma insatisfação sobre tudo aquilo que viviam, foram instando o povo para aquilo que era a escravização social, a escravização mental, para esse levantar do lamaçal, esse levantar da escravidão, para que pudessem lutar por essa liberdade. Nesse sentido, muitas vozes se uniram em prol de um objetivo comum, a libertação do jugo colonial, e vou ler-vos aqui alguns versos que nos indicam essa reivindicação, essa busca pela identidade
angolana. A bela pátria angolana, nossa terra, nossa mãe, havemos de voltar. Havemos de voltar à Angola libertada, à Angola independente, unidade cimentada pelo sangue, união plantada sobre a terra, germinando no meu gesto, crescendo na minha voz, gritando no teu olhar. Portanto, podemos considerar que Neto mostra aqui, e isso é recorrente em toda a sua obra literária, a insatisfação do povo com relação à escravidão imposta pelo sistema colonial português, tendo o poeta assumido na condição de líder o papel de conduzir as massas para a conquista da identidade e, essencialmente, para a conquista da independência do país. Bem, meus amigos, é isso que tinha para falar-vos hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa. Se tiverem alguma dúvida, nos comentários podem deixar. Se quiserem acrescentar alguma coisa, nos comentários podem deixar, porque estamos todos aqui para aprender. Eu trago alguma coisa para vocês, e se tiverem que rebater, se tiverem que perguntar mais alguma coisa que não tenham percebido, estamos aqui para interagir, para aprendermos. Por isso é que esse canal existe, por isso é que temos estado a fazer esse esforço todo em prol de um crescimento intelectual de todos nós, vocês ali e eu aqui. Muito obrigada a todos.